Vamos lá, matemática para administração, contabilidade e economia, aula 4, módulo de um número real. Na aula de hoje, então, vamos discutir a definição de módulo de um número real, ver alguns exemplos e aplicações. Então, considere x um número real, tá? Arbitrário. Definimos o módulo de x e representamos x entre essas duas barrinhas verticais como sendo o próprio número x, se ele é positivo ou zero, menos x se ele é negativo. Como menos e menos é mais, o módulo de um número real x nada mais é que considerar esse número sem o sinal de menos, caso exista, ok? Então, por exemplo, o módulo de 0 é igual a 0, módulo de 3 é igual a 3, módulo de menos 5 é igual a 5. Então, aqui temos menos 5 negativo, o módulo do menos 5 é igual a 5. Consideramos o número, descartamos o sinal de menos. O módulo de um número real tem uma propriedade geométrica, uma representação geométrica bem importante, que o módulo de um número x igual, podemos escrever igual a x menos 0, representa a distância de x até a origem, a distância de x até o zero. Então, representando através aqui da reta, né, o número x, o módulo de x nada mais é então que a distância de x até a origem. É esse pedacinho da reta que separa o zero e o x. Observe também que menos x dista módulo de x da origem. Então, a distância de x até a origem, tá, é módulo de x. A distância de menos x até a origem também é esse pedacinho que em comprimento mede módulo de x. Se trocarmos o zero por um número x0 fixo, um número real fixado, então x menos x0 em módulo significa a distância de x até x0, a distância entre x e x0. Geometricamente aqui, então está o número x0, então módulo de x menos x0 nada mais é do que esse pedacinho aqui, a distância de x até o número x0. Vamos ver alguns exemplos. Então, 7 menos 3 em módulo é igual a 4, 3 menos 7 é igual a 4, e 7 menos 3 é 4, e em módulo, o módulo de 4 é 4, 3 menos 7 é igual a menos 4, o módulo de menos 4, descartamos o sinal, é igual a 4. Então, aqui está uma representação geométrica, número 3, o número 7, então 7 menos 3 representa a distância do 7 até o 3. Então, a distância do 7 até o 3 é 4, essas 4 unidades. Da mesma forma, a distância de 3 até o 7 também é 4. A distância de 3 até o 7 é 4. Você andar do 3 até o 7, você vai andar 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, a distância de 3 até o 7 é 4. Então, o módulo de 7 menos 3 é 4. E o módulo de 3 menos 7 também é 4. Geometricamente, representa a distância entre esses dois números. Outro exemplo, módulo de menos 3 menos 5 é igual a 8. Menos 3 menos 5 é igual a menos 8. E o módulo de menos 8, descarta o sinal, fica 8. Geometricamente, a distância do menos 3 até o 5 é 8. Andar do menos 3 até o 5, andamos 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o módulo de menos 3 menos 5 é igual a 8. O interessante é que o módulo nos dá uma margem de erro, no seguinte sentido. Utilizamos as letrinhas gregas epsilon e delta, minúsculo, aqui, tá? Para representar pequenas variações, pequenos intervalos. Então, são números positivos que representam pequenas quantidades. De forma que, quando escrevemos módulo de x menor do que delta, isso representa o intervalo aberto de centro zero e raio delta. Então, módulo de x menor do que delta significa que o x pertence então ao intervalo 0 menos delta, 0 mais delta. O intervalo aberto, porque aqui a desigualdade é estrita, né? Menor. Então, aqui está o intervalinho então, de centro zero e raio delta. Então, módulo de x menor do que delta significa que o x pertence a esse intervalo. Então, qualquer número nesse intervalinho aqui aberto, a distância dele até o zero é menor do que delta. Ok?
x menos x0 menor ou igual a epsilon representa um intervalo fechado de centro x0 e raio epsilon. Então, x menos x0 menor ou igual a epsilon significa que o x pertence então ao intervalo fechado x0 menos epsilon, x0 mais epsilon. Então, x pertence a esse intervalo aqui, ok? Qualquer número nesse intervalo tem uma distância epsilon do x0. Agora aqui os extremos também se incluem porque a desigualdade é menor ou igual. Então, x menos x0, esse caso aqui menor do que epsilon, significa que x pertence ao intervalo x0 menos epsilon, x0 mais epsilon, nos dá uma margem de erro epsilon, no sentido de que x está perto de x0, uma margem de erro epsilon. Então, se variarmos um pouquinho x0 num tamanho epsilon, obtemos esse intervalinho aberto de centro x0 e raio epsilon. Então, x está próximo de x0. Uma vez que epsilon, né, pode ser entendido com um valor pequeno, podemos diminuir esse epsilon e essa expressão ganha um sentido que x está tão perto de x0, tão perto quanto a gente queira, tão perto quanto você queira. Então, aqui está o x0, a representação geométrica. Então, x menos x0 menor do que epsilon, então intervalo aberto, porque aqui a desigualdade é estrita. Então, x menos x0 menor do que epsilon significa que x pertence a esse intervalo, a essa margem de erro epsilon. Então, x está próximo de x0, está dentro desse intervalinho aqui de centro x0 e raio epsilon. Propriedades do módulo, ok? O módulo do número x ao quadrado é igual a x ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x. O módulo do produto é o produto dos módulos. Então, o módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes módulo de y. E a desigualdade triangular, o módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais módulo de y. Vamos então ver um exemplo. As vendas de uma empresa satisfaz a relação x menos 15 sobre 3 em módulo menor do que 2. Qual o intervalo de variação de x? Então, qual o intervalo que pertence a x se vale essa desigualdade? X menos 15 sobre 3 menor do que 2. Bom, o que fazemos então? X menos 15 sobre 3 menor do que 2. Podemos então pegar essa desigualdade e multiplicar 3 em ambos os lados. E obtemos então 3 vezes módulo de x menos 15 sobre 3 menor do que 3 vezes 2. Uma vez que 3 é positivo, tá? Eu escolhi o 3 para multiplicar em ambos os lados, porque agora, como o módulo de 3 é 3, eu posso cancelar esse 3 com esse 3 para obter o módulo de x menos 15 menor do que 6. Ok? Então, cancelei esse 3 com esse 3. Obtive x menos 15 menor do que 6, x menos 15 em módulo. Agora, x menos 15 menor do que 6, conforme acabamos de discutir, né, isso significa que a distância de x até 15 é 6. X é menor do que 6. X pertence ao intervalo, então, de centro 15 e raio 6. Então, x pertence ao intervalo, no caso, intervalo aberto, porque a desigualdade é menor, né, estrita. X pertence então ao intervalo de centro 15 e raio 6, ou seja, x pertence ao intervalo 15 menos 6, 15 mais 6. Ok? 15 menos 6, 9, 15 mais 6, 21. Então, x pertence ao intervalo 9, 21. O intervalo de variação de x é um intervalo aberto 9, 21. Então, na aula de hoje, vimos a definição de módulo de um número real. O módulo de um número real é considerar um número igual a ele se ele for positivo ou zero, menos ele se ele for negativo. Então, o módulo de um número real é olhar para o número e descartar o sinal de menos caso possua o sinal de menos. Vimos exemplos, também a possibilidade de o módulo, né, nos dá uma possibilidade de margem de erro, tá? E, por fim, um exemplo, uma aplicação. Obrigado, até a próxima aula.